Cáudio, eu vou deixar para você comentar aqui algumas falas do presidente Lula, tá? Vou trazer aqui porque ele participou da abertura do 16º Congresso do Partido Comunista do Brasil em Brasília. No evento, Lula defendeu a soberania da Venezuela e criticou a interferência externa em outros países. E o Brasil nunca vai ser a Venezuela e a Venezuela nunca vai ser o Brasil. Cada um será ele. O que nós defendemos é que o povo venezuelano é dono do seu destino e não é nenhum presidente de outro país que tem que dar palpite de como vai ser a Venezuela ou vai ser Cuba. O petista também saiu em defesa de Cuba, rebatendo acusações de que o país seria exportador de terroristas. É que Cuba não é um país de exportação de terroristas. Cuba é um exemplo de povo de dignidade. Tantas coisas que nós dissemos, mas muitas vezes a gente não é entendido. Lula também aproveitou o discurso para defender uma reflexão sobre o avanço do que ele chamou de extrema-direita e elogiou líderes latino-americanos. A minha convivência com Cristina, a minha convivência com Michelle Bachelet e com Lago no Chile, com Kirchner e Cristina na Argentina, com Tabaré e com Mujica no Uruguai, com Peru Lugo no Paraguai, com tanta gente, o companheiro Chaves na Venezuela, com o companheiro Evo Morales na Bolívia. Ou seja, isso tudo acabou. Nós tínhamos criado a Unasul, que era o melhor momento político da América do Sul de 500 anos de história. Isso acabou. E não é fácil reconstruir, porque a eleição está mostrando que a extrema-direita está voltando. Lula também cobrou a cassação do deputado Eduardo Bolsonaro, citando o presidente da Câmara, Hugo Mota. E no Congresso vocês têm que ser mais bravos com a extrema-direita. Eles não podem ficar fazendo provocação todo dia. O companheiro Hugo Mota tem que caçar o Eduardo Bolsonaro. Ele precisa, sabe, não é possível. Nós não temos direito de permitir que a extrema-direita volte a sonhar em governar esse país. Caprichamos para você, hein, Carlos Cáudio? O Hugo Mota já virou companheiro do PT. Não, depois disso tudo, acho que eu pedi um adicional insalubridade aqui, porque não é possível que eu preciso comentar essa besta quadrada que temos com o presidente da República falando dessas atrocidades no Congresso do Partido Comunista do Brasil. Em 2025 temos ainda um partido que é comunista. O Muro de Berlim caiu em 89 em cima da cabeça dos comunistas e a turma aqui no Brasil, porque obviamente o atraso cognitivo dessa galera é evidente, ainda tem um Congresso do Partido Comunista no Brasil. Então, vamos por partes. Primeiramente, Lula adora elogiar ditaduras latino-americanas, essa tara por ditaduras de esquerda aqui na América Latina, por Cuba, pela Venezuela, citou amigos... companheiros, né? Hugo Chávez, Cristina Kirchner, Fernando Lugo, ou seja, ou é ditador sanguinário que massacra o seu próprio povo, como Hugo Chávez, ou uma corrupta condenada como Cristina Kirchner, ou é um ex-padre que foi deposto depois de ter descoberto uma série de escândalos, inclusive engravidou até uma mulher e desconheceu o filho, se não me engano. Ou seja, esta é a turma com que o Lula se acompanhava nos últimos anos e ainda deveria ser essa a melhor classe política da América Latina. Depois se pergunta por que o Unasul acabou. Porque era um conjunto de regimes de esquerda ou de governos de ladrões, como aquele do PT no Brasil ou da Kirchner na Argentina. E é óbvio que quando esses países voltaram a ter um mínimo de normalidade, a primeira coisa que fizeram foi acabar com essas sobreestruturas completamente inúteis, como era o Unasul, e caras, por sinal, né? Como era o Unasul. Agora, o que Lula não entende é que o mundo mudou. Ninguém mais cai nessa balela. Quando ele fala que Lula é um exemplo de povo e de dignidade, isso não é assim, a turma que não dá risada olha isso com desprezo, porque todo mundo sabe que de Cuba, o primeiro cubano que entende como fazer para sair do país, pega um barco e foge para Miami. Não tem americano que foge para Cuba, muito menos brasileiro que quer emigrar para Cuba, mas tem o contrário, tem cubano que não vê a hora de poder fugir para os Estados Unidos, onde não tem CLT, onde não tem SUS, onde não tem socialismo, etc. Não vê a hora de fugir para lá
E tem cubano aqui também, quando tenta fugir para o Brasil, como aconteceu com os atletas cubanos durante os Jogos Pan-Americanos, são repatriados à força pelo governo Lula, demonstrando a infâmia que foi aquele governo e os governos atuais, como esse, que continuam elogiando ditaduras sanguinárias, como na Venezuela e de Cuba. Pois é, Alexandre, Lula não perde a oportunidade aí de reforçar sua simpatia por algumas ditaduras e, mais uma vez, deu uma estocada ali, né? Atacou a formação do Congresso Nacional, falando da extrema-direita, mencionando ali o nome do presidente da Câmara, Hugo Mota. O companheiro Hugo Mota, né? É notável esse adjetivo que ele está usando. Mas eu vou de novo falar de Cuba e Venezuela, porque com a idade que eu tenho, eu testemunhei a pujança de Cuba e da Venezuela antes de regime comunista. Pujante. Olha, eu, menino, ouvia as grandes orquestras de mambos e rumbas dos cassinos de Havana. Ouvia na onda curta, era uma maravilha. A riqueza em que viviam os cubanos. Basta ver os grandes palácios, os grandes prédios que são remanescentes dos anos 40. Até metade dos anos 50, em 59 despencou. A Venezuela a mesma coisa. Eu ficava fascinado pelos carrões americanos que circulavam pelas ruas de Caracas. A riqueza, a facilidade de queimar gasolina, baratíssima. A Venezuela riquíssima em petróleo. Meu Deus, eles fizeram o quê? Eles nivelaram por baixo. Por quê? Para dominar. Por isso que Lula admira os exemplos. Nivelando por baixo, a pessoa fica dependente do Estado e na hora de votar, a gente acha que é uma eleição democrática, mas na verdade é um voto do dependente. É um voto em troca, aqui no Brasil se chama Bolsa Família, bujão de gás, energia elétrica subsidiada, essas coisas, né? Talvez até ônibus subsidiado. Subsidiado por quem? Porque dinheiro dos pagadores de impostos. Então, cada vez menos são obrigados a pagar imposto para sustentar cada vez mais milhões que o ano que vem vão às urnas. Por isso essa admiração de Lula, que mostrou como Maduro, como Chávez, né, um dos criadores do Unesul, do Foro de São Paulo, né, e o grande Fidel Castro. Eu noticiei Fidel Castro ainda na Sierra Maestra, nos meus tempos de repórter de rádio, lá atrás. Então, eu sei bem como são essas coisas e estou vendo essas coisas chegarem aqui no meu país. Ainda bem que Lula se expõe mostrando aos brasileiros, né, a importância que para ele tem um partido comunista a ponto de ele, presidente da República, levar ministros para lá, né, para participar de um congresso e fazer a apologia dessa esquerda da América Latina que a gente há pouco ouviu aí, o Caute, né, contar quem são. Né? Eu lembrei muito bem do Lugo e seus escândalos sexuais, ex-padre, lá no Paraguai. E também vi lá na Patagônia, onde estava o complexo da família Kirchner, a quantidade de buraco que a polícia já abriu para saber das riquezas enterradas da dona Cristina Kirchner, que os argentinos chamam La Cretina. Como é bom ouvir as histórias do Alexandre, hein, Augusto? Excelente, eu também conheci Caracas antes e depois, não conheci antes, evidentemente, mas conheci Cuba. Do Fidel, eles não conseguem, né, Alexandre, sequer manter, você percebe a pobreza por aí, o empobrecimento. Eles não mantêm a arquitetura, tá? As belezas arquitetônicas que eles têm, nem isso. As cidades, elas vão acabando, elas vão virando ruína. Né? E o carro, os carros tornam aquilo ali, as cidades parecidas com um cenário de filme de época. Você pode filmar qualquer história dos anos 50
em Cuba e dos anos 80, 70 na Venezuela. A Venezuela, ela se preocupava com o concurso, podia se preocupar com o concurso de Miss Universo, lembra? Alexandre, ganhava todos. As moças de lá se preparavam para isso. Era um país que tinha dinheiro. Agora, vai a miséria, e o Lula tem até admiração por isso. Ele gosta de quem está mal e vota nele, mal e desinformado. O PC, ele está inconformado com o que faz o Congresso, ganha a eleição. O PCdoB elegeu nas eleições de 2022 6 deputados em 5 estados. 6. Se nessa repetir o fiasco, e vai, também vai ter de engolir a oposição. Por que o governo não consegue eleger deputados para formar a maioria? Tem que comprar sempre. Se qualquer deputado do que o Lula chama de centrão acenar para o governo, vira ministro e ganha dinheiro. O Lula só sabe negociar assim. Ele compra votos. Não está conseguindo, está bravo com um presidente também. O Congresso não precisava exagerar, a Câmara não precisava exagerar. O Lula não sabe sequer o cargo do Mota. Ele chama de presidente do Congresso. Aí quando alguém exerce essas funções é um senador, presidente do Senado. Lula não sabe nada. Você disse no começo, é uma besta mesmo. E fica com saudade do Unasul. Chaves, da Unasul, do reprodutor de batina lá, aquele paraguaio, né, o Lugo, ele aumentava pessoalmente o rebanho dele fazendo filhos, né, e se apresentava como padre. Então, esse é o Lula e seus amigos, que não, coisa que não podíamos dizer nas eleições de 2022. Amigo de ditadores, da pior qualidade, que o eleitorado vai mandando embora, uma hora vai acabar. E o que estão fazendo os Estados Unidos na Venezuela, que bom, porque eles estão tratando o Maduro como ele é, narcotraficante.